Boa noite, graça e paz. Te convido para que você possa ficar de pé, para que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Convido você neste momento a esquecer tudo o que aconteceu nesse dia e focar apenas no Senhor Jesus. Você não está aqui por acaso, e saiba que o Senhor tem algo maior para você. Os sonhos de Deus são maiores, a boa parte de Deus é maior. Te convido para que nessa noite você possa fechar os seus olhos e nós levantaremos um clamor. E aproveite esse momento para que você possa colocar tudo aos pés do Senhor. Querido Deus, nós te exaltamos, Pai. Pedimos para que o Senhor nos dê ousadia, Senhor, para tocar aonde nós não conseguimos tocar. Para que o Teu Espírito Santo, Deus, toque aonde nós não conseguimos alcançar. Senhor, meu Deus, nós queremos aproveitar a Tua boa parte, Pai. Senhor, nós não queremos ficar atarefados com tantas coisas ao ponto de esquecer que precisamos estar derramados aos Seus pés, Senhor. Senhor, refrigera a nossa alma, Senhor. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que não é Seu, Senhor. Senhor, meu Deus, eu levanto um clamor, Pai, por aqueles, Senhor Jesus, que precisam de cura, por aqueles, Senhor Jesus, que precisam de Ti, Senhor, por aqueles que estão cansados, Senhor, meu Deus. Eu levanto um clamor de adoração, Senhor, para que nessa terça-feira eles se derramem aos Teus pés, Pai, e possam aproveitar a Tua boa parte, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, e enche esta igreja, Senhor. Enche esta igreja, Pai, de adoração, Senhor Jesus. Que o fogo do Espírito Santo venha encher este lugar. Venha encher este lugar, Senhor. Encha corações essa noite, Senhor. Encha corações essa noite, em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Que eu poderia Te oferecer por tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da Tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo
Aleluia. Você que deseja acima de tudo a presença do Senhor, comece a ansiar por essa presença, querido. Como fazer isso, pastor? Simplesmente clamando: Jesus, Jesus, tua presença, Jesus, a presença do Senhor. Por essa presença que eu estou aqui, por essa presença que a minha alma anseia. É por essa presença que a sua alma anseia, querido. Por essa presença é que nós cremos em milagres. É por essa presença que nós cremos que os pecados são perdoados. É por essa presença que nós cremos que quando invocamos o nome de Jesus, Ele se manifesta, Ele responde. É por essa presença que estamos aqui. É por essa presença que nos faz perseverar e jamais desistir. É por essa presença que faz do fraco um forte. É por essa presença que nós cremos que faz o desanimado sair saltando de alegria na presença de Jesus. É por essa presença, presença gloriosa, presença de Jesus. Anseie pela presença do Senhor, queridos. Deseje todo o seu coração a presença de Jesus. Por mais que você anseie, ó Espírito Santo de Deus, Está nos seus pés e dizestes: essa é a boa parte. essa é a boa parte. Nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Sim, Jesus, a tua presença, Jesus, aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Jesus, eu encontrei. Aleluia, a presença do Senhor. Se você crê, louve ao Senhor com suas palmas, engrandeça o nome de Jesus. Presença gloriosa, presença maravilhosa. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, amém, queridos. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento por um momento, por favor. Que a presença de Jesus nessa noite venha fortalecer a sua fé. Você não toma posse da palavra? Que a presença de Jesus venha inundar seu coração, querido. Amém, amém, que assim seja. Quero encorajar você a dar mais um passo na sua fé. Você que já entregou a sua vida a Jesus, e agora? Agora é batizar. E para isso nós estamos neste mês abertas as inscrições para começarmos já no mês que vem, com a graça do Senhor, a classe de novos membros. Você que deseja se tornar membro dessa comunidade, nós queremos encorajar você a fazer este curso de integração. Basta dar o seu nome, que em breve nós iremos entrar em contato para te inserir neste curso, que nós iremos explicar uns pontos tão importantes da nossa caminhada de fé. Você, mulher, lembrando que nessa quinta-feira, às 20 horas, é o encontro da Rede Mulher. E pedimos para que você seja um canal de Deus ao convidar outras mulheres para vir e participar. E pedimos carinhosamente para que não tragam as crianças, porque nós não teremos um espaço kids. E este momento é especial para que as mulheres sejam ministradas. Então pedimos aí, para o papai, o maridão, estar cuidando dos filhos, para que libere a sua esposa, e ela possa vir tranquilamente aqui e ser ministrada de uma forma muito especial. Temos certeza que nessa quinta é um encontro maravilhoso com Jesus. Neste sábado nós teremos um momento muito especial, que é a mesa da presença. O que eu tenho que fazer para participar, pastor? Apenas enviando uma mensagem mesa no WhatsApp da igreja, tá certo? Se você não tem um contato da igreja, por gentileza, no encerramento do culto, se informe lá no balcão de informação,
que você terá acesso ao contato da igreja. Nós iremos inserir você em um grupo que a partir de amanhã, hoje é a última chamada, obviamente, a partir de amanhã nós já vamos começar a orientar o que vamos fazer nesse dia. Alguns podem optar de organizar na sexta-feira e outros no sábado, onde vai ceder a sua casa ao convidar uma família para participar de um momento juntos, uma comunhão, para estar orando e lembrando, acima de tudo, o significado da Páscoa, que é a ressurreição do Senhor Jesus. E domingo pela manhã, às 6 horas, nós teremos aqui a manhã da ressurreição. 6 horas pontualmente iremos iniciar esta maravilhosa celebração, manhã da ressurreição, e por esta razão não teremos o culto das 10 horas. Em seguida, teremos um café da manhã todo especial, de comunhão. Encorajamos você a estar aqui conosco, é um tempo tão maravilhoso, que é celebrado uma vez por ano. Então venha, 6 horas da manhã, um tempo maravilhoso. E à noite, você precisa estar aqui também com a sua família e convidar mais pessoas. Nós teremos um musical especial demais, do culto da ressurreição, às 19 horas. Encorajamos vocês a estarem aqui, é um momento muito especial, queridos. E também, nós já estamos preparando com oração, engajamento para a Festa das Nações. Quando será? Dia 1, 2 e 3 de maio. E precisamos de ajuda, sim. Pessoas generosas que desejam contribuir com alimentos, que desejam contribuir com recursos, e também aqueles que têm disponibilidade de ofertar pelo menos uma noite para vir nos ajudar. Teremos 3 dias, mas se você conseguir pelo menos um dia, ou 2, 3 é melhor ainda, como voluntário para servir, será muito bem-vindo. O que eu tenho que fazer? Só vir no dia, pastor? Não, você precisa também dar o seu nome, para que logo nós iremos fazer uma reunião de alinhamento, para você saber onde você vai, que momento que você vai, o que você vai servir. Nós precisamos todo esse alinhamento também, por isso que precisamos que você dê o seu nome. Algumas pessoas, olha, conta comigo, mas eu não vi o seu nome na lista ainda, precioso, então eu preciso que você coloque o seu nome lá, para que assim venhamos organizar da melhor maneira possível. E se você, eu sei que você sabe fazer o melhor da terra, que é aquele bolo, aquele doce, para doar e ofertar para a barraca do fruto maduro, as delícias ali do fruto maduro, tanta coisa abençoada que acontece, está aceitando também, né? Você que deseja contribuir, ofertando nessas barracas, como outras também, que nós teremos ali, tantas coisas boas, estamos aí recebendo toda essa cooperação, contribuição dos amados irmãos. Nós iremos nessa hora continuar louvando ao Senhor. Nós estamos com um probleminha técnico ainda da questão da mídia, vocês perceberam, né? Estamos sem, mas o pessoal está trabalhando ali para tentar ainda durante o culto voltar ativa, mas enquanto isso vamos continuar louvando ao Senhor. Quero chamar vocês para de pé neste momento, e nós iremos fazer isso através do louvor financeiro, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você que está conosco pela primeira vez, não se constranja, por favor, mas se você sentir no seu coração de fazer parte deste momento, é bem-vindo, sabendo que é para o Senhor, é tudo para a glória do Senhor. E nós queremos orar neste momento, em seguida nós vamos continuar louvando ao Senhor. Senhor, nas suas mãos entregamos nossas vidas, entregamos qualquer preocupação, nós entregamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue falando, ministrando aos nossos corações. Queremos também, ó Pai, entregar ao Senhor este louvor financeiro, como um ato de generosidade que temos aprendido contigo, com a Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de irmãos que têm se colocado para servir ao Senhor na Tua obra. Obrigado de levantar uma igreja que ama servir, uma igreja abençoadora. Pai, nós louvamos o Teu nome, que o Senhor continue honrando e fortalecendo e suprindo cada uma de suas necessidades, é a nossa oração no nome de Jesus, amém, Senhor.
possamos nesse momento declarar palavras de adoração ao nosso Deus, que possamos declarar que Ele é grande nesta noite, amém? Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. E grande é o Senhor, quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar mais uma vez essa verdade. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia.
sua misericórdia dura para sempre. Nós cremos, Pai, que Tu és o Deus de milagres, Pai. Para o Senhor não existe o impossível, Deus. Senhor Jesus, o Senhor fez o cego ver e o surdo ouvir, Pai. O Senhor, Pai, morreu naquela cruz para nos salvar, Pai. E nos deu, Pai, livre acesso. Nos deu livre acesso para clamar em Teu nome, Senhor. Por isso nessa noite, meu Deus, nós clamamos. Eu clamo, Pai, para que o Senhor possa ver a necessidade dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, cante esta canção com todo o amor, rasgando o coração para Deus. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o grande e forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor.
deserto ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que tira a aflição. Cante com toda a sua força, meu irmão. Deus tem um caminho aberto pelas águas. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Declare isso com fé. Eu já tenho. O Senhor pode fazer todas as coisas. Ele tem todo o poder. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Senhor, é essa voz que nós queremos escutar nessa noite. Essa voz que nos acalma. Essa voz, Senhor, que sussurra no nosso espírito, no nosso interior, de dentro para fora, dizendo: filho, não temas, filha minha, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, com a minha destra fiel, meu braço estendido. Ainda que você passe pelas águas, elas não te submergirão, ainda que pelo fogo você não se queimará, porque eu estou contigo. Sim, Senhor, esta tua voz, a tua palavra, a tua doce, inerrante, poderosa palavra, Senhor, preciosas promessas que nos garantem e que nos dão vida, que nos dão confiança. Ah, Senhor, não importa o deserto, não importa, Senhor, as provações, o Senhor de todas elas nos livra. De todo o deserto o Senhor nos livra, porque o Senhor passa conosco, o Senhor está com a gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso suprimento, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso escape, o Senhor é o nosso escape. Ah, comece a adorar o Senhor, agradeça ao Senhor, porque Ele é o teu escape. Agradeça a Jesus, fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu escape, em Ti posso confiar. O Senhor tem a palavra final, o Senhor tem aquilo que eu preciso, o Senhor é o que eu preciso. Senhor, no nome de Jesus, se revela nessa noite, se revela por meio da Tua palavra, Pai, nessa noite, trazendo mais uma vez escape para o nosso medo, escape, Senhor, para as nossas preocupações, escape, Senhor, para a nossa angústia da alma, escape, Senhor, para as nossas frustrações por conta do pecado, escape, Senhor, pelas mentiras, por causa das mentiras do diabo, escape, Senhor, diante das provações. A Tua palavra é vida, Tua palavra é vida, Senhor, Tua palavra é vida, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso escape, Tu és o nosso escape, Jesus. O Senhor veio para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar a vida. O Senhor é o nosso escape. Oh, Jesus, obrigado, obrigado, Senhor. Haverá escape. Aleluia. Declare mais uma vez. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus, louve ao Senhor com as suas palmas. Ele é o Rei dos Reis.
Senhor dos Senhores. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Jesus. Pode tomar o seu assento, igreja. Que bênção. É bom declarar, é bom proferir, é bom cantar essas verdades. É nisso que nós cremos. Nosso Senhor Jesus é poderoso para nos salvar. Amém? Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aí com um pequeno contratempo, como já foi dito, sobre a nossa projeção, mas saiba que por uma necessidade estamos ou estaremos diante de uma melhoria para a glória do Senhor. Amém, queridos? Mas eu quero continuar a série. Disse Maria: façam tudo o que ele disser. Se você veio ou acompanhou pela internet, as 3 últimas terças-feiras nós trabalhamos essa série, começando no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 a 12. E hoje nós vamos dar continuidade no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Te convido então a abrir a sua Bíblia, ou se você tem aí o seu aplicativo, pode acessar, por favor. Evangelho de João, capítulo 2, vamos ler do versículo 13 ao versículo 22. Enquanto você abre ou acessa aí, preciso lembrar que a motivação, quem sabe, para trazer esta palavra nesse texto é entendendo o que Jesus disse após o relato, ou após o texto base que a gente trabalhou do milagre em Caná da Galileia, o que Jesus disse após este relato, após esse episódio, quando Maria disse, a mãe de Jesus disse para os serviçais ali, para quem estava lá no casamento trabalhando, façam tudo o que ele disser. E ele disse então, para encher aquelas talas, aquelas recipientes de água, e ali transformou água em vinho, ok. Mas e depois disso, o que Jesus diz? Então nós vamos nos basear aqui, dando sequência ao que Jesus disse após este episódio, baseado em João 2, versos 13 a 22, que diz assim a palavra do Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos deles se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O Senhor Jesus, Ele é Senhor. O Evangelho de João, ou melhor dizendo, o evangelista João, ele vem nos apresentar Jesus como, de fato, aquele que tem autoridade, como, de fato, aquele que tem todo o poder, todo o domínio. João não está tanto preocupado aqui, no seu evangelho, do início ao fim, em dar um relato cronológico acerca da história de Jesus e dos acontecimentos, dos fatos, do que Jesus disse e falou. E João não está preocupado com isso. Sabe por que eu digo isso? Porque se você for para os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados os evangelhos sinóticos, porque eles carregam uma semelhança muito grande entre si nos seus relatos. Tanto é que o evangelho de Marcos é considerado como
protótipo, quando Mateus e provavelmente Lucas se basearam em Marcos para escrever os seus evangelhos. Então, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, este relato de que Jesus entra no templo para purificar o templo, como talvez na sua Bíblia deve estar escrito isso, Jesus purifica o templo. Este relato é escrito pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, como acontecendo no final da jornada de Jesus na terra. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, e as pessoas ali cantam Hosana ao Rei que vem, em nome do Senhor, as crianças entoam cânticos de louvores a Jesus, as pessoas estão com ramos, não é, de palmeiras, se eu não me engano, e fazendo ali como que uma cerimônia de recepção de Jesus, ali em Jerusalém, e a partir daí, Jesus começa a sua jornada até os seus últimos dias, em Jerusalém, para ser morto na cruz, e ressuscitar ao 3º dia. Mas João, ele começa o seu evangelho considerando já esse relato, aquilo que Mateus, Marcos e Lucas trabalha lá no final da jornada de Jesus, João já insere no início do seu evangelho este relato. Então João não está preocupado em trazer uma cronologia acerca da história de Jesus, dos fatos, mas ele quer sim apresentar Jesus como o Senhor, como quem tem autoridade, como aquele que tem domínio e controle sobre todas as coisas, como aquele que chegando mesmo para fazer a diferença, afinal de contas, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. Tanto é que nós vimos no capítulo 2, no início desta série, vale a pena você rever, se você não veio, você então assistir no YouTube, nosso canal, as primeiras mensagens, quando então Jesus ali, num casamento, ele é apresentado como aquele que traz alegria, como aquele que se preocupa com a família, como aquele que tem poder sobre a família e de fato quer salvar e restaurar a família, o casamento, certo? E tendo poder sobre todas as coisas, a ponto de transformar água em vinho. Mas aqui no capítulo 2 ainda, versículos 13 em diante, João nos insere numa história ou numa situação completamente invertida ao que se vê no casamento em Caná da Galileia. Porque no casamento em Caná da Galileia, apesar de uma problemática, acabou o vinho, acabou aquilo que era essencial para aquele casamento. E aí então, mas ali acontece um milagre, o poder de Jesus é revelado, a festa ou o casamento em si é salvo. Jesus salva uma família da vergonha, da exposição, da humilhação. Então, digamos que a grande festa, a alegria, a celebração. Mas aí, versículo 13, Jesus está num cenário diferente. Agora Jesus chega em Jerusalém e entra no templo. E lá no templo ele se depara com um negócio rolando solto lá. O pessoal, a galera, vendendo e comprando animais para sacrifícios. E não era errado o que estava acontecendo ali. Não era errado, de fato, o que estava acontecendo, porque o templo, ele era reservado, ele era próprio para sacrifícios. Mas o que estava acontecendo ali era uma grande confusão. Uma grande confusão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, brevemente. Como título nós temos a seguinte ideia: não confunda as coisas. Diga para quem está do seu lado aí, se você pode, não confunda as coisas. Cuidado, hein? Não confunda as coisas, tá bom? Então a mensagem hoje vai ser um alerta para nós, tá, queridos? Por que não confundir as coisas? Maria disse que para seguirmos o que Jesus dissesse, nós não obedecemos Maria, nós obedecemos a Jesus. Mas é interessante que até a sua mãe reconhece, percebe, sente, entende, compreende que Ele tem toda a autoridade, Ele é o Senhor, e nós precisamos seguir as suas palavras, os seus ensinamentos. E aqui nesse texto,
Jesus está então no templo e se depara com uma grande confusão. E nessa confusão, meus irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes nós nos vemos aqui em grande confusão. Então, em primeiro lugar, eu diria, para nós não confundirmos a adoração verdadeira. Para nós não confundirmos a adoração verdadeira. Porque o templo, na época de Jesus, até um pouco depois, mais exatamente até o ano 70, quando ele foi então destruído pelos romanos, que destruíram Jerusalém, o templo, depois de Jesus. O templo, ele era considerado a casa de Deus, morada de Deus. Você sabe muito bem, porque lá tinha a Arca da Aliança, um objeto que Deus ordenou fazer lá na antiguidade, no passado. Isto está lá registrado no Antigo Testamento. E ali no templo era a representação da adoração plena a Deus. E quando Jesus vem à terra, é óbvio, nós sabemos, e glória a Deus, porque nós estamos aqui por isso, nós temos essa revelação nas Escrituras. Ele é o Senhor, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Então nós o adoramos, nós celebramos a Jesus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, não é? E nós sabemos que em Jesus Cristo, todas as coisas foram feitas novas, e nós não precisamos mais de um templo físico, nós não precisamos mais de uma arca da aliança, um objeto feito por mãos humanas para sacrifícios, para oferendas, para holocaustos. Nós não precisamos matar animais para celebrar e adorar a Deus. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi imolado numa cruz. O sacrifício único, o sacrifício suficiente, o sacrifício perfeito por Jesus, que aniquilou, que tirou e que anulou todos os outros sacrifícios, porque Ele se deu naquela cruz por nós. Então nós não precisamos mais do templo. Mas é interessante entendermos que Jesus, como Filho de Deus, como um judeu da época, Ele não desprezava as coisas de Deus, as quais Ele nasceu, cresceu e conviveu. Pelo contrário, muito pelo contrário, Ele tinha um respeito, um zelo por isso. E Jesus não confundia as coisas. Aqui nesse texto, meus irmãos, nós podemos entender que Jesus, Ele quando entra no templo e se depara com pessoas, ou religiosos, ou então líderes religiosos, se aproveitando da simplicidade e humildade das pessoas, vendendo animais, e não vendendo de forma justa, mas abusando dos valores, porque é o seguinte, as pessoas iam até o templo para sacrificar, oferecer adoração a Deus através dos holocaustos, certo? Isso era exigência de Deus, era a condição que Deus exigiu do seu povo naquela época, até Jesus vir, até Jesus morrer na cruz. Então, queridos, essas pessoas vinham de longe, muitas vezes, cidades vizinhas, caminhavam, empreendiam jornadas longas para estarem ali e fazerem as suas ofertas a Deus, seus sacrifícios. Então, às vezes as pessoas, ou normalmente as pessoas iam, nem tanto com as suas ofertas já, mas compravam lá, porque era mais fácil talvez, uma logística mais acessível, não é? Já pensou uma família toda ter que levar bois, sair de casa com bois, com jumento, com carneiro, seja lá o que for que vai oferecer. Mas eles chegavam lá no templo e tinham acesso para comprar lá. Entretanto, preços abusivos eram colocados ali. E essas pessoas se deparavam com, então, uma injustiça. E sabe, Jesus, quando se depara com isso, Ele então tem como que uma ira santa, um zelo, é tomado por um zelo pelas coisas de Deus, e diz, não é assim. Vocês estão invertendo os papéis, vocês estão confundindo as coisas. Não pode ser assim. Por isso que Jesus, numa revolta, Ele vira as mesas, Ele expulsa os cambistas. Por que cambistas? Porque pessoas que estavam ali para fazer troca de moedas, porque havia uma moeda específica para comprar-se ou para oferecer-se no santuário.
E aí, meus irmãos, o que me vem ao entendimento é que nós precisamos entender que quando Jesus entra na nossa vida, Ele vem muitas vezes para mexer nas nossas estruturas. Ele vem muitas vezes para, de fato, tirar as coisas do lugar. Nós cremos sim num Cristo, num Senhor que vem para colocar as coisas no lugar, para trazer equilíbrio, para nos trazer a essência da adoração, para nos ensinar quem somos, quem Ele é, quem Deus é, o que nós devemos fazer. Mas sabe, muitas vezes estamos tão perdidos e confundidos na nossa maneira de adorar a Deus, na nossa condição humana, no nosso raciocínio humano, no nosso entendimento, nós precisamos que Jesus entre na nossa vida e de fato faça um reboliço se for preciso. Abale as nossas estruturas, tire as coisas do lugar e sim, mande embora aquilo que não é essencial, para que venhamos adorar a Deus de verdade, na essência da adoração. Jesus está trazendo este povo aquilo que importa. Vocês estão confundindo as coisas aqui. Espera lá, não é assim que funciona. Adorar a Deus requer zelo, requer temor, requer respeito. Adorar a Deus tem que ser da maneira de Deus. Sabe, eu entendo que às vezes a gente precisa também, assim como Jesus, ter zelo com as coisas de Deus. E não confundir, queridos, meros trabalhos, sabe, aquilo que fazemos, nos empenhamos, nos esforçamos para fazer, simplesmente como adoração a Deus. Porque muitas vezes estamos tão atolados de coisas estão à nossa volta, estamos executando, fazendo, sabe, você consegue perceber isso? Às vezes você está tão cheio de coisas, às vezes até na igreja, às vezes até entendendo ser para a glória de Deus, mas essas coisas estão muitas vezes nos sufocando, e nos tirando e nos atrapalhando em relação à essência da adoração. Entende o que eu estou dizendo, meus irmãos? Não estou dizendo aqui para pararmos de fazer o que estamos fazendo simplesmente, mas para avaliarmos o nosso coração. Porque este povo, quando Jesus chega naquele templo, e se depara com todo aquele negócio, toda aquela euforia, aquele vai e vem de gente, um lugar sagrado, um santuário, um lugar de reverência, de adoração, de respeito a Deus, mas aquele alvoroço, sabe, aquela euforia, aquela muvuca, multidão, e animal passando, e gente gritando, e aquele converselo, sabe, aquela farofada, aquele negócio que você só encontra vai na exposição lá para você ver, vai no shopping, num feriado, num dia especial, por exemplo, vai lá no horário de pico para você ver como é que é. É aquele vai e vem, aquela agitação, aquele blá, 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 você não tem sossego. Trabalhei já há alguns aninhos no shopping, sei como é que é, queridos. É benção, viu? Para a glória de Deus. Mas você encontra isso. Mas sabe, às vezes a nossa vida está assim. E Jesus vem para abalar nossas estruturas. Porque nós precisamos voltar à essência da adoração. Nós precisamos voltar à essência da adoração. Então, o que na nossa vida Jesus precisa, sabe, dar um chacoalhão em nós, tirar de nós, e de fato dizer: ei, aqui não pode isso, chega disso, cai fora com isso, joga isso fora. Isso está te atrapalhando, isso está estrovando você, isso está impedindo de você viver uma vida de verdade, uma adoração genuína e verdadeira. Você está confundindo as coisas. A religiosidade nos engessa, nos limita, nos pressiona e nos impede, meus queridos, de fato fazer a vontade de Deus. Essas pessoas estavam meramente na religiosidade cega,
E Jesus chega como Filho de Deus, como aquele que está conectado ao Pai, como aquele que escuta a voz do Pai, como aquele que tem intimidade com o Pai e fala: ei, vocês estão bem longe da verdadeira adoração, não confundam as coisas. Precisamos ajeitar a nossa casa, precisamos ajeitar as coisas na nossa vida. E glória a Deus porque Jesus chega, meus irmãos. Glória a Deus porque Jesus vem na nossa vida. Não sei se você já se percebeu confrontado pelo Senhor, e de repente renunciar a algumas coisas, dizer não para tantas outras, percebendo que para seguir Jesus, é necessário sim, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo. Deixar para trás o orgulho, deixar para trás a soberba, deixar para trás, quem sabe um vício, deixar para trás a falta de perdão e liberar perdão, deixar para trás tantas coisas, deixar para trás, às vezes um empenho desenfreado no próprio trabalho, sem se atentar para um tempo de qualidade com sua família, na presença do Senhor, cuidando de si mesmo. São tantas coisas, meus irmãos, que nós precisamos rever e entender que quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para sim colocar tudo no lugar, mas às vezes antes de colocar tudo no lugar, tem que mexer com tudo, tem que desestruturar para recomeçar, revitalizar, e é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está trazendo esse povo à essência da adoração. Mas também, queridos, Jesus está aqui considerando que Ele tem a autoridade. Por isso que nós também não podemos confundir a autoridade de Cristo. Porque o texto, no versículo 18, diz assim: então os judeus lhe perguntaram, que sinal, perguntando para Jesus, quando Jesus vira as mesas, quando Jesus manda todo mundo embora, quando Jesus faz um reboliço ali, os judeus, eles perguntam assim: ei, peraí, que sinal você nos apresenta? Ou seja, com que autoridade você faz isso? Que sinal você nos dá para que de fato entendamos que você pode fazer o que você está fazendo? Quem é você? Os judeus estão colocando Jesus à prova, estão encostando Jesus na parede. Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Aí versículo 19, Jesus responde a eles: olha, vocês querem um sinal? Destruam este santuário, ou este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Ora, meus irmãos, Jesus, Ele pensa lá na frente. Jesus não se reduz à impetulância dos religiosos. Jesus, Ele vai na essência daquilo que importa. Ele está olhando lá na frente. E por mais que aqueles religiosos não crescem nele, os seus discípulos estavam com ele. E tudo aquilo que ele dizia, não é? Façam tudo o que ele disser, não é assim que a gente está aprendendo nessa série? E tudo que Jesus dizia estava entrando nos ouvidos dos seus discípulos, daqueles que caminhavam com ele, que deixaram tudo para o seguir, e estava entrando nos seus corações. Então Jesus tem sabedoria para agir. E Ele diz para esses judeus: ei, destruam este santuário, que em 3 dias eu o levantarei. E aí eles perguntam: mas como, se este santuário foi edificado em 40 dias, 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? E aí Jesus, ou melhor dizendo, o texto diz que Ele porém se referia ao santuário do seu corpo. A autoridade de Jesus, ela não vem simplesmente por razões humanas. A autoridade de Jesus não está contida ou não consiste numa religiosidade humana, num protocolo, numa agenda humana. A autoridade de Jesus vem de Deus, o Pai eterno. A autoridade de Jesus vem do autor da vida. A autoridade de Jesus é celestial. A autoridade de Jesus é eterna. E Jesus está considerando: olha, vocês querem uma prova da minha autoridade? A minha autoridade vai ser comprovada quando então eu morrer naquela cruz. Sim,
e o santuário do meu corpo for destruído lá, e ao terceiro dia eu for levantado. Ressurreição, ressurreto. A autoridade de Jesus é comprovada, é atestada, é afirmada pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição. É por isso que estamos aqui, é por isso que cremos no Senhor Jesus. Nós não podemos confundir a autoridade de Jesus. Jesus é Rei, Jesus é Senhor, porque Ele ressuscitou da morte. Nós vimos no domingo passado uma palavra poderosa sobre a vitória de Jesus sobre a morte. E essa é a essência do Evangelho. Essa é a base do Evangelho, é o que cremos. Então nós não podemos confundir, meus queridos, a autoridade de Cristo. Ele é o Senhor. E quando Ele declara, ou quando João entende e está dizendo para nós que Ele se referia ao santuário do seu corpo, Jesus é como se Ele estivesse dizendo: olha, este templo não é nada, porque a essência da adoração, a verdadeira adoração tem a ver comigo. Eu sou o centro de todas as coisas, e eu sou o verdadeiro santuário, eu sou o verdadeiro templo, eu sou a verdadeira morada de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, este santuário para vocês é suntuoso, é bonito, é belo, a religiosidade pode ser bonita, pode ser bela, sabe, queridos, mas nada se compara a Jesus Cristo. Nada se compara a Jesus Cristo. Uma vida de adoração é uma vida centrada em Jesus Cristo. Nós não podemos confundir a verdadeira adoração, achando que aquilo que simplesmente que fazemos reflete uma adoração genuína, essencial, mas nós precisamos entender que Jesus Cristo precisa estar no centro, entrar na nossa vida e de fato comandar tudo, e se preciso for virar tudo de perna para o ar, mas realmente estar no controle das coisas, sim, porque Ele é o centro, Ele é o centro, Ele é o centro da adoração. Então, nós não podemos confundir a autoridade de Cristo. Eles pediram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Terceiro lugar, meus irmãos, nós não podemos confundir a autenticidade do Evangelho. Versículo 22, encerrando este relato, esta cena, nos é dito que, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Nós não podemos confundir a autenticidade do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estes discípulos que aqui estavam caminhando com Jesus e aprendendo uma novidade de vida em Cristo, em Jesus. Estes que creram nele, João nos diz que quando ele ressuscitou, eles lembraram de tudo isso que aconteceu, que nos é relatado aqui, e de fato passaram a crer nas Escrituras, no Antigo Testamento, em todas as profecias, em toda a história que se referia a Jesus, que apontava para Jesus, dizendo: Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele virá. Esses discípulos passaram a crer: Jesus, Ele é o Evangelho. Eles creram nas Escrituras e na palavra que Jesus disse. O que Jesus disse? Vamos lembrar algumas coisas? Jesus disse, por exemplo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, jamais andará em trevas. Ele disse: eu sou o pão da vida.
Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Ah, queridos, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Vocês não podem fazer nada sem mim nada vocês podem fazer. Sabe, Jesus disse tantas coisas que o colocam numa posição, sim, de centro de todas as coisas, e nos faz enxergar Ele como a essência da nossa vida. Ele é o Evangelho. O Evangelho, as boas novas de Deus é Jesus Cristo. Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele nos liberta de nós mesmos, das nossas fraquezas, e além de nos dar a vida eterna. Então nós não podemos confundir, queridos, uma coisa, porque quando a Bíblia diz aqui que estes discípulos creram na Escritura e na palavra de Jesus, o que isto tem a ver? Tem a ver que Evangelho tem a ver com Jesus. Não existe fé cristã, não existe cristianismo, não existe Evangelho, não existe igreja de Jesus Cristo sem Jesus Cristo. Nós precisamos sempre nos voltar à palavra de Deus e ao que Jesus disse. E se a gente se volta para a palavra de Deus e não enxerga Jesus na palavra de Deus, e não crê em quem Jesus é, nós estamos lendo as Escrituras errado. Entenda isso. Se eu leio a Bíblia Sagrada e não enxergo Jesus nela, eu estou lendo errado. Se eu leio a Bíblia Sagrada e não consigo adorar Jesus, conhecer Jesus, e ter convicção de quem Ele é, o que Ele fez na minha vida, meus irmãos, eu estou lendo a Bíblia errada, eu preciso aprender. Eu preciso orar e depender do Espírito Santo. Sabe por quê? Está com a sua Bíblia aí? Abre aí em João, capítulo 14, versículo 26. E eu quero encerrar com este versículo. João capítulo 14, versículo 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Quem é que fez os discípulos lembrarem do que Jesus disse e crerem nas Escrituras e no que Jesus diz? Quem é que foi? Quem? O Espírito Santo. Quem é que abriu a nossa mente? Quem é que tocou no nosso coração e nos fez entender, compreender e crer em quem Jesus é e o que Ele fez por nós? Quem? O Espírito Santo. Só que aqui Jesus declara que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo o que Ele disse. Glória a Deus pela vida dos apóstolos. Porque a nossa fé, a fé cristã, a fé evangélica, a fé em Cristo, ela é baseada no ensino dos apóstolos, como Atos capítulo 2, versículo 42, que diz que a igreja perseverava no ensino dos apóstolos, na oração, no partir do pão. Sabe o que eu estou dizendo? Glória a Deus pelo Espírito Santo na vida da igreja. Glória a Deus pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que nos guia, aquele que governa o nosso coração, pelo menos deveria governar, porque Ele nos atraiu a Jesus. Ele é o holofote, a luz que ilumina o caminho que é Cristo. Ele nos projeta para Jesus. E Ele fez isso com os apóstolos, e os apóstolos escreveram a Bíblia, o Novo Testamento, os Evangelhos, escreveram as cartas apostólicas. Queridos, nós temos o Novo Testamento, por quê? Porque o Espírito Santo fez estes homens lembrarem tudo que Jesus disse, e tudo que Jesus disse está registrado aqui para o nosso conhecimento, para a nossa fé, para a nossa vida eterna, para a nossa vida abundante aqui. Nós não precisamos de mais nada
nada, de nada além do que as Escrituras contêm, porque ela é a palavra de Deus. Então a minha palavra para vós hoje é: não confunda as coisas, não confunda a adoração verdadeira, não confunda a autoridade de Cristo com nada além do que Ele fez. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia por você. Não confunda a autenticidade do Evangelho, porque a palavra de Deus é o dom de Deus, é o presente de Deus, é tudo que nós precisamos para viver nessa vida confiante, seguro e confiante no nosso coração. Vamos colocar em pé, queridos. Quero chamar os intercessores à frente. Nós vamos ter um tempo de oração. Mas antes, te convido a fechar os olhos e considerar aquilo que ouvimos aqui. Talvez muitas coisas do que eu disse não faz sentido para você, porque talvez você precisa dar um passo para passar a entender mais, debruçando o teu coração, sim, investindo tempo, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, lendo os Evangelhos, para conhecer mesmo quem Jesus é. E talvez não vai ser uma pregação que vai te abrir a mente e te dar a totalidade disso, e de fato não vai. Mas dia a dia, se você se empenhar a conhecer Jesus, na sua casa, lendo a sua Bíblia, lendo os Evangelhos, lendo sim toda a palavra de Deus, pode ter certeza que a sua fé vai ser inabalável. Você vai se voltar para a verdadeira adoração cada vez mais. Você não vai confundir quem Jesus é e quem é, como é essa autoridade. E você não vai se confundir mais entre religiosidade e o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos conhecer Jesus. Talvez você veio esperando uma palavra de esperança para o seu sofrimento, para as lutas que você tem enfrentado. E eu deixo de dizer uma coisa para você. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, assim como Ele rompeu a morte, Ele venceu a morte, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos conhecê-lo cada vez mais, porque se Ele venceu o mundo, se Ele venceu a morte, se Ele é vitorioso, e a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, graças a Deus, pela vitória de Cristo Jesus por nós, queridos. Se Ele é a razão, a essência, então da nossa vitória, eu preciso conhecê-lo, eu preciso buscá-lo, eu preciso estar nele, eu preciso estar com Ele, eu preciso caminhar com Ele, eu preciso segui-lo. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por ter se revelado em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter nos dado o Teu Filho amado. Senhor, se nós soubéssemos de fato tudo sobre o Senhor, meu Deus. O apóstolo Paulo, ele declara, Senhor, o anseio do seu coração de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Meu Deus, se tivéssemos, Senhor, um empenho, quem sabe até o mesmo empenho que temos para pecar, se tivéssemos este empenho, esta sede, este desejo por conhecer Jesus, meu Senhor, a nossa fé seria inabalável, nós não nos frustraríamos, porque o Senhor é tudo para nós, tudo que nós precisamos. Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Senhor, eu quero orar por aqueles que ainda não se entregaram a Ti, aqueles que ainda não deram um passo de fé para dizer: eu quero ser do Senhor Jesus, eu quero confiar em Jesus, Ele morreu por mim, Ele deu a vida por mim. Senhor, eu quero orar por esse e dizer: Senhor, convence,
Espírito Santo, é só o Senhor para convencer, é só o Senhor para revelar, é só o Senhor para abrir a mente e o coração. Pai, em nome de Jesus, faz cair as cadeias, faz cair as escamas dos olhos. Senhor, abre os olhos espirituais, para que cada um, Senhor, conheça quem Tu és, e que ainda hoje, mesmo nós que já Te conhecemos, Jesus, possamos, Senhor Deus, nos despertar cada vez mais, para saber quem o Senhor é, o quanto o Senhor é maravilhoso, majestoso, incomparável, meu Deus, e digno de toda a glória e toda a honra. No nome de Jesus, Senhor, assim nós oramos, agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós vamos ter um tempo de oração aqui, enquanto esta canção vai ser ministrada. Quero convidar você que está na campanha, não importa a semana, vem à frente para receber oração. Nós vamos orar por você e com você. E você também, que a partir desta palavra se sente desafiado a dar um passo de fé, crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida a Ele, ou mesmo trazer a sua situação no altar do Senhor, faça isso, venha receber oração no nome de Jesus.
és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim, tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim. Senhor, obrigado. O Senhor é o fundamento da nossa fé. No Senhor Jesus, nós somos inabaláveis. No Senhor Jesus, nós podemos viver alegres, sim, apesar das adversidades, das provações, mesmo que as coisas vão mal. Ah, Senhor, porque o Senhor já conquistou a vitória. O Senhor já nos deu tudo o que precisamos. No Senhor Jesus, nós temos paz com Deus. Nós temos a felicidade por pertencermos a Ti e temos um destino certo na eternidade. A morte não nos amedronta. Sim, Senhor, a enfermidade não é o fim. Ah, Senhor, as perdas, Senhor, não são o fim. Nada nessa vida, Senhor, se compara ao fato de o nosso nome estar escrito no livro da vida, porque temos o Senhor Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Senhor, fundamenta-nos em Ti a cada dia. Pai, seja qual for as nossas necessidades, quem sabe mais básicas, ou as mais diversificadas, que entendemos que só o Senhor para intervir e operar um milagre. Ah, Senhor, colocamos diante de Ti e dizemos: Senhor Deus, tira a nossa preocupação, tira a nossa preocupação, Senhor, tira o nosso medo, tira, Senhor, traz-nos a paz, traz-nos a alegria, traz-nos a confiança, Senhor, de que tudo está no Teu controle. O Senhor faz aquilo que lhe apraz, aquilo que é do Teu agrado. Nós apenas nos rendemos a Ti, nos submetemos à Tua vontade e damos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. Louve ao Senhor com as suas palmas, no nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos, queridos. Receba a bênção do Senhor. Louvamos a Deus pela sua vida, aos pais que trouxeram os filhos para serem ministrados de uma forma tão especial nessa noite. Que Deus continue fortalecendo o seu coração, Pai, seu coração, Mãe. Em nome de Jesus, que a sua palavra, Senhor, continue falando ao coração do teu povo. Te louvamos, Senhor, por essa noite, te damos graças, no nome de Jesus, Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo, continue abundantemente sobre o povo de Deus, que assim seja hoje, e assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, queridos. Deus abençoe.